Rodrigo Faro é visto como empresário condenado por racismo e gera polêmica online. A aparição de Rodrigo Faro ao lado do empresário Rodrigo Branco, condenado recentemente por racismo, movimentou as redes sociais na última quarta-feira, 24/6. Durante o jogo entre Brasil e Escócia, Branco compartilhou um vídeo ao lado do apresentador, o que foi suficiente para gerar uma onda de comentários entre os internautas, muitos dos quais apontaram um suposto desconforto de Faro diante da situação. No registro, o empresário faz uma brincadeira comparando o apresentador ao ex-jogador inglês David Beckham, que também acompanhava a partida no estádio. Branco chegou a criar uma enquete para que seus seguidores decidissem quem mantinha a melhor aparência aos 50 anos. No resultado final, Beckham obteve 53% dos votos, contra 47% de Faro. Embora o conteúdo tenha sido apresentado com um tom descontraído, a associação entre os dois não passou despercebida. O público rapidamente relembrou o histórico de Rodrigo Branco, que enfrenta forte reprovação desde 2020. Na época, durante uma transmissão ao vivo, o empresário proferiu declarações racistas ao comentar a participação de Thelma Assis, a Thelminha, no BBB 20. Entre suas falas, ele afirmou que a torcida pela ex-BBB era motivada por racismo, e que a presença dela no reality show estaria ligada à cor de sua pele. Na mesma ocasião, ele também citou a jornalista Maju Coutinho, sugerindo que mulheres negras seriam favorecidas exclusivamente por conta de sua raça. Após 6 anos de tramitação, o caso teve um desfecho na Justiça de São Paulo, que condenou Rodrigo Branco a pagar uma indenização de R$40 mil por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. A decisão reconheceu a prática de racismo estrutural e o desmerecimento da trajetória pessoal de Thelma Assis. Até o momento, o vídeo continua sendo alvo de críticas intensas na internet. É impressionante como o tribunal das redes sociais nunca descansa, e o caso que vimos agora envolvendo o Rodrigo Faro e o empresário Rodrigo Branco é a prova cabal de que, na era da conectividade total, qualquer movimento, por mais trivial que pareça, pode se transformar em um foco de incêndio reputacional. Antes de entrarmos no mérito do que essa imagem representa, precisamos situar exatamente quem são esses personagens, porque o contexto aqui é tudo. O Rodrigo Faro, todos nós sabemos, é uma figura onipresente na televisão brasileira há décadas. Nascido em São Paulo, ele começou muito cedo, ainda criança, como modelo e ator de comerciais, mas o Brasil o conheceu realmente como galã de novelas da Globo, participando de sucessos como O Cravo e a Rosa e Chocolate com Pimenta. No entanto, a grande virada de chave, aquela que o transformou no apresentador de auditório que conhecemos hoje, aconteceu quando ele migrou para a Record. Foi lá que ele assumiu o comando do Melhor do Brasil e, posteriormente, do Hora do Faro, construindo uma imagem de comunicador popular, carismático e, muitas vezes, apelativo em busca da audiência, marca registrada de sua fase de maior consagração. Já o Rodrigo Branco, figura central dessa polêmica, é conhecido nos bastidores do mundo das celebridades como um empresário que atua fortemente no mercado de turismo e receptivo em Orlando, nos Estados Unidos, onde se tornou uma espécie de guia VIP para artistas brasileiros que visitam os parques da Disney. Ele construiu uma rede de contatos muito sólida no meio artístico, circulando entre cantores, influenciadores e apresentadores. A trajetória de Branco, contudo, ficou marcada de forma indelével pelo episódio ocorrido em 2020, que, como a notícia bem pontuou, envolveu falas inaceitáveis sobre Thelma Assis, a campeã do BBB 20, e a jornalista Maju Coutinho. Foi um momento em que ele perdeu o suporte de grande parte da classe artística, justamente porque o que ele proferiu não foi apenas uma opinião infeliz, mas um discurso que a própria justiça brasileira, após anos de trâmite legal, entendeu como racista, culminando nessa condenação pesada de indenização por danos morais. O que me faz refletir profundamente sobre esse vídeo recente é a natureza da nossa cultura de cancelamento versus a realidade da vida privada dessas pessoas. Quando vemos o Faro, uma figura pública que vive de imagem, ao lado de alguém cuja trajetória recente foi marcada por uma condenação por racismo, é inevitável que o público faça o julgamento. E sendo muito sincero, eu entendo perfeitamente o desconforto que os internautas sentiram ao ver esse registro. A internet tem memória de elefante, e não se trata apenas de uma amizade ou de um encontro casual, trata-se de uma associação de marca. O Faro, ao longo de sua carreira, sempre se esforçou para manter uma imagem de família, de um apresentador que entra na casa das pessoas com leveza. Esse tipo de polêmica, ainda que ele não tenha dito uma única palavra, gera uma espécie de contaminação.
Você vê o Branco fazendo uma brincadeira comparando o Faro ao David Beckham, tentando ali criar um conteúdo descontraído para as redes sociais, mas o peso da história do empresário acaba engolindo qualquer tentativa de humor. Na minha visão, o que esse momento mostra é que a fronteira entre a vida pública e a vida privada na era digital deixou de existir para quem vive da exposição. O Rodrigo Faro, com seus 50 anos de idade e uma carreira consolidada, sabe, ou deveria saber, que o algoritmo não perdoa. O público hoje é muito mais atento, muito mais crítico e principalmente muito mais rápido em cobrar posicionamentos. Não se trata de dizer quem o apresentador deve ou não ter como amigo, essa é uma esfera pessoal e privada. O problema é que no momento em que você se coloca em frente a uma câmera, com alguém que tem um histórico público de ofensas dessa gravidade, você está, querendo ou não, emprestando a sua credibilidade para aquela pessoa. É um risco reputacional enorme. Isso também nos leva a pensar sobre a própria televisão brasileira. Vivemos um período onde a audiência está cada vez mais fragmentada entre o streaming, as redes sociais e a TV aberta. Apresentadores como Faro, que foram formados na era de ouro da TV tradicional, ainda estão tentando entender como navegar nesse novo mundo onde o erro de um conhecido pode respingar diretamente na sua conta bancária e no seu contrato publicitário. A comparação com o David Beckham feita pelo Branco no vídeo, ironicamente serve como uma metáfora perfeita. Enquanto um é um ícone global que mantém uma imagem de elegância e distanciamento, o outro, ao insistir em se colocar no centro das polêmicas de forma desastrada, acaba arrastando quem está ao redor para o mesmo buraco. Eu particularmente acho que o silêncio de Faro, ou a aparente tentativa de levar na brincadeira, pode ser uma estratégia perigosa. Às vezes o silêncio é interpretado como anuência, como uma forma de validar as atitudes passadas da pessoa que está ao seu lado. Se ele estava desconfortável, como muitos internautas apontaram na leitura corporal do vídeo, talvez tivesse sido mais prudente lá atrás ter evitado a exposição. Mas a tentação da vida social, o desejo de estar em um estádio de futebol num grande evento, muitas vezes faz com que essas figuras públicas esqueçam que hoje, todo lugar é um palco. A condenação do Rodrigo Branco pela Justiça de São Paulo não é um detalhe irrelevante, é um fato histórico. Ele foi condenado por racismo estrutural por desmerecer a trajetória de uma mulher negra e premiada, e isso não apaga com o tempo ou com uma viagem aos parques da Flórida. No fim das contas, o que vemos é uma lição sobre responsabilidade. A carreira do Rodrigo Faro é inegavelmente longa e vitoriosa, cheia de momentos de glória e adaptação, desde os tempos de ator até os palcos de domingo. Ele provou ser um sobrevivente da TV, mas episódios como esse mostram que em 2025, o sucesso não depende apenas de quanto talento você tem ou de quão carismático você consegue ser diante das câmeras. Depende também de quem você escolhe ter ao seu lado. O público não é bobo. O espectador que assiste ao Faro no domingo à tarde é o mesmo que está no X, no Instagram, no TikTok, conectando os pontos, lembrando das condenações, revendo os vídeos antigos e exigindo coerência. Se a televisão brasileira quer continuar sobrevivendo em um cenário tão hostil, ela precisa entender que o público de hoje não perdoa a omissão. A imagem do apresentador é seu maior patrimônio, e ao se permitir ser parte de um vídeo que traz à tona uma ferida tão sensível quanto o racismo, Faro abriu uma porta para um tipo de crítica que é muito difícil de fechar. Não se trata de cancelar ninguém, mas de entender que quando você é uma figura pública, as suas escolhas de convivência se tornam, inevitavelmente, uma declaração de valores e o público tem todo o direito de questionar quais são esses valores. É um episódio triste, desnecessário e que certamente será lembrado por muito tempo como um exemplo de como uma escolha errada pode manchar uma tarde que deveria ser apenas sobre futebol.